O clima explodiu nos bastidores. Vasco, Flamengo e Palmeiras. Agora a guerra é declarada. E ainda tem o STJD entrando no meio dessa bagunça. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também falar sobre Paulo Henrique, pois enquanto todo mundo briga, o Paulo Henrique tá voando vestindo a camisa da seleção brasileira e deixando, é claro, né, os anti-revoltados. Amigo, um Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é exatamente este vídeo aqui, o segundo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco, né, cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Eu quero começar esse Fala Gigante em alto nível, em clima bom, né, trazendo boas notícias, porque nestas últimas horas foi divulgada, tanto pela seleção colombiana, quanto também pela seleção brasileira, imagens dos jogadores de suas seleções que vestem hoje a camisa do nosso Vascão em campo, treinando. Tá aparecendo aí na imagem a vocês Andrés Gomes e Carlos Cuesta, a serviço da seleção colombiana para os amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, que acontecerão nesses próximos dias 15 e 18. Também aparece aí na imagem para vocês o PH, o Paulo Henrique, durante o treinamento da seleção no CT do Arsenal. A seleção brasileira que também terá 2 desafios pela frente, contra a Tunísia e Senegal, nesses 2 próximos dias 15 e 18. O primeiro amistoso em Londres e o segundo amistoso em Lille, na França. E o Paulo Henrique aí na preparação, né? O PH, que é de fato um lateral que causa revolta sim nos rivais, até porque o lateral da posição em alguns momentos era até o Vitinho, lateral do Botafogo. Paulo Henrique foi convocado de última hora, às pressas, após 2 laterais da seleção brasileira inicialmente convocados por Ancelotti terem se lesionado, e o Paulo Henrique conseguiu ali, aos pouquinhos, conquistar o seu espaço. Hoje é um jogador que novamente foi convocado e tende sim a ganhar ainda mais minutagem na seleção brasileira nesses 2 próximos amistosos. Além do Paulo Henrique, o outro lateral direito é o Wesley. Então se prepare, porque se o PH começar um jogo como titular e o Wesley no banco, vai ter muito flamenguista aí, né, arrancando os cabelos com raiva da situação. Então, se eu já torcia pelo PH, agora eu torço muito mais, porque é Vasco e Flamengo agora também nessa disputa pela titularidade da lateral direita. Show? Vambora então, amigo, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o restante deste Fala Gigante, porque ainda temos muitas informações para trazer a você. Eu quero falar aqui neste momento exatamente sobre Flamengo, né? Comecei o vídeo falando sobre essa guerra declarada pelo Flamengo e definitivamente o rival declarou uma guerra contra Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, ele ontem emitiu uma nota oficial. Uma nota oficial com o seguinte título, abre aspas, Fair Play Financeiro. O rival, ele começa essa nota dizendo assim, olha, o clube de regatas do Flamengo
vem participando ativamente das discussões sobre o sistema de sustentabilidade do futebol, um modelo brasileiro de fair play financeiro, conduzida pela comissão instituída pela CBF. Com o intuito de contribuir para o aprimoramento das práticas de governança e sustentabilidade no futebol brasileiro, o Flamengo enviou por escrito sua posição detalhada à comissão responsável. O compromisso do Flamengo transcende números, dedicando-se ao esporte, à competição justa e um fair play financeiro que represente os verdadeiros princípios do futebol. Essa é a introdução do texto do Flamengo, e logo após esse texto, o Flamengo ali pontua vários assuntos diferentes. E dentre esses assuntos, o Flamengo ele tem como principal objetivo atingir 2 clubes. A nota ontem emitida pelo Flamengo sobre o fair play financeiro tem por objetivo atingir 2 únicos clubes: Vasco da Gama e Palmeiras. O ponto que atinge diretamente o Palmeiras, que é o rival hoje ao alviverde do Flamengo, é a proibição dos gramados sintéticos no Brasil, tá? O Flamengo, em um dos pontos, ele diz assim, abre aspas, proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. O Flamengo vai lá e atinge diretamente o Palmeiras. Já com relação ao Vasco da Gama, onde o Flamengo ele atinge ao nosso Cruz Maltino, é quando ele fala sobre a RJ, a recuperação judicial, tá? O Flamengo, né, em nota, ele diz assim, olha, abre aspas, tratamento de clubes em recuperação judicial, impedir que clubes utilizando o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Ou seja, o Flamengo ele propôs à CBF a criação de restrições para o Vasco que estejam em processo de recuperação judicial, ou seja, o Vasco é um clube em recuperação judicial, impedindo que durante esse período o Vasco da Gama ele seja impedido de contratar novos jogadores e perca pontos em caso de descumprimento da recuperação judicial. Como o Vasco reagiu a isso? Muito mal. A informação dada pelo jornalista Diogo Dantas é que internamente a diretoria Cruz Maltina reagiu muito mal a essa proposta do Flamengo. Inclusive fontes até do próprio Vasco da Gama recordaram que o Flamengo se beneficiou de mecanismos semelhantes a esse da recuperação judicial no passado, ao utilizar o ato trabalhista para renegociar e quitar dívidas durante a sua fase de recuperação financeira. Inclusive débito com os jogadores como Ronaldinho Gaúcho foi feito através dessa forma, e hoje o Flamengo está querendo tirar essa onda aí de rico, sendo que estava passando fome, pedindo dinheiro há alguns anos atrás, e agora quer essa pompa, quer prejudicar o Vasco da Gama, porque sabe que o Vasco da Gama hoje entrou num processo de recuperação financeira, semelhante ao que o mesmo Flamengo entrou há alguns anos atrás. Então assim, através dessa nota ontem emitida pelo Flamengo, o Flamengo está declarando guerra a Flamengo e Palmeiras, mais do que antes já havia declarado. O clima entre a diretoria hoje do Flamengo do BAP, com a diretoria do Palmeiras de Leila Pereira e com a diretoria do Vasco da Gama do presidente Pedrinho nunca foi um clima bom. Aquele empréstimo que a Leila Pereira fez ao Vasco da Gama no valor de 80 milhões de reais, aquilo ali prejudicou ainda mais esse clima. Foi não o estopim, não a gota d'água, mas foi algo que fez com que o Flamengo entendesse na cabeça deles que era necessário criar uma guerra, um clima bélico contra Vasco da Gama e Palmeiras. Hoje, para o Flamengo, Vasco e Palmeiras são um só. Muito pela figura da presidente Leila Pereira, que todo mundo sabe é vascaína, está no Palmeiras como presidente por conta do seu marido José Roberto Lamáquia, que é sócio há anos do Clube Paulista. E dentro do próprio Flamengo, no meio da torcida do Flamengo, já se espera que, após o término do mandato da Leila, no final de 2027, a possibilidade é gigantesca
da Leila Pereira passar a frequentar os bastidores de São Januário como uma grande dirigente. Então, o Flamengo ele já tenta se antecipar, criando essa guerra, a Palmeiras e Vasco juntos, tendo como personagem central exatamente Leila Pereira. O clima é esse, amigo, é um clima bélico, volto a repetir, é um clima de guerra. Eu acho, sinceramente, que isso é bom. Eu gosto do Vasco nos holofotes. E, com relação ao Flamengo, nenhum medo dessa postura dos caras. Mas, deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, enquanto o Flamengo está querendo criar guerra com o Vasco, a imprensa, que é imparcial, ela cria guerra com o Flamengo. Porque o que vem acontecendo nessas últimas horas é simplesmente vergonhoso. Tivemos aí, né, o caso BH, o caso Bruno Henrique, um jogador que se envolveu num esquema de aposta e que simplesmente, até o momento, pela sessão que foi suspensa e teve apenas um relator tomando uma decisão, ele não vai ter jogos, sem punição em partidas, e uma multa de apenas R$100 mil. O jornalista Juca Kfouri detonou o STJD e disse assim, olha, seja como for, é de se elogiar a coragem da STJD, sem vergonha, transparente, nu, autêntico. Com certeza digno dos maiores aplausos na Gávea. O PVC também, que ontem já havia falado, veio quente. Bruno Henrique pode levar a STJD à maior crise de credibilidade em 26 anos. Bruno Henrique precisa ser julgado. Seu caso é mais criminal do que esportivo. Mas ao aplicar a pena e depois conceder o efeito suspensivo, o STJD chamou para si a responsabilidade. O STJD nunca conseguiu ser completamente respeitado, porque seus critérios não são claros. É possível absolver Bruno Henrique. O tribunal pode ter argumentos justos. No fundo, o caso do atacante é muito mais criminal do que esportivo. Se houve fraude, estelionato, é caso de punição severa, cadeia até se for culpado. Se for inocente, zero dívida com a sociedade. O auditor da STJD teve 10 dias para estudar o caso. Se não deu para estudar a incompetência do tribunal inteiro. Desde o caso Sandro Hiroshi, não se olhava para a STJD com tanta dúvida. Polêmica relacionada a BH. E tem também mais um, dessa vez o Arnaldo Ribeiro, no portal UOL, detonando também a situação do Bruno Henrique e falando sobre o caso Alan. Porque enquanto o Bruno Henrique ainda não teve a sua punição dada como certa, temos o Alan, jogador do Palmeiras, que foi expulso, recebendo uma punição de 2 jogos e ficando de fora da partida do final de semana que vem do Palmeiras. 2 pesos, 2 medidas do senhor STJD, né? Se liga aí só nas palavras do Arnaldo Ribeiro. Ao longo da história, mudando presidência e tudo mais, é suspeito, sim. Não estou falando especificamente desse caso. Tem 1000 casos. Eu sou a favor do Tribunal de Penas, mais ou menos como funciona na Itália, porque assim é muito mais simples. Isso também. Isso eu acho. A justiça esportiva brasileira não tem credibilidade, é uma vergonha. E essa questão, a grande questão dessa semana não é o pedido de vista, essa questão do Bruno Henrique, é o julgamento do Alan, justamente nessa semana. Aí tem um problema. E aí dá margem para a Leila chegar e subir no caixote e falar um monte. Porque o Alan foi expulso contra o Fluminense a um turno, pegou 2 jogos, efeito suspensivo, e agora, na semana da data FIFA, com 500 desfalques, o cara vai ser o efeito suspensivo apreciado para ele pegar mais um jogo? Aí é um pouco demais para a cabeça. Eu não estou nem falando do caso do Bruno Henrique, estou falando do caso do Alan. Para mim, isso é um baita absurdo. E suscita essa situação, justamente por serem casos incomparáveis. Eles não tinham que estar na mesma semana na pauta. São casos de... O do Bruno Henrique foi quando essa situação? Lá nos primórdios. O do Alan foi a um turno do Campeonato Brasileiro. E agora, quando está todo mundo desfalcado na data FIFA, desfalca o Palmeiras. Para mim é um absurdo. E a questão do Bruno Henrique é uma coisa, de fato, muito complexa, específica, que pode ter a punição como exemplo, como o Mauro citou, é uma outra situação. E acho que essa do Alan ser colocada na mesma semana na pauta no mínimo, a inabilidade, para não dizer outra coisa. Bom, amigo vascaíno, como você viu aí, essas foram as palavras do Arnaldo Ribeiro. Clima quente, clima tenso, STJD pegando fogo e essa grande polêmica do caso Bruno Henrique. Que é crise no Superior Tribunal, né, de Justiça Desportiva. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa terça-feira. E já eu tô de volta, trazendo ainda mais informações e novidades com aquele nosso Boa Noite Gigante, chegando à noite para fechar o seu dia com chave de ouro.
Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.